seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Saúde e Companhia na TV, nosso encontro todos os sábados para falar sobre como a gente pode viver mais e melhor. Inclusive, queremos agradecer aqui a participação do Luídson, do Tiago, do Ranieri e de várias pessoas que têm mandado mensagens, inclusive a Carlinha, que disse que o pai dela voltou a fazer exercícios por causa do Saúde e Companhia. Que bom, né? E no programa de hoje você vai ver tudo sobre o CrossFit, que traz movimento, mobilidade e flexibilidade, o que traz a glutamina de bom pra gente. E ainda, o primeiro restaurante só para bebês do Brasil fica em Natal. Você vai ver também os efeitos pós-pandemia, aqui no Saúde e Companhia, que está começando. No cross, como em qualquer outra modalidade, o importante é se movimentar. A primeira vez que eu pisei aqui foi em 2018. Eu ainda tinha um monte de preconceito em relação ao cross. Só que essa turma aqui me mostrou o tanto que agrega valor, não só para o corpo, mas para a mente. Fabão, quanto tempo que você está nessa onda de cross? Vou fazer 11 anos, né, nessa pegada. E assim, cada vez mais a gente vai ficando mais preso, né, no esporte, podendo dissipar isso daí com novos alunos. E hoje mesmo estavam me falando assim, ah não, esse negócio de cross-training gera muita lesão, ou então vicia. Afinal de contas, gera muita lesão, vicia. O que é verdade, o que é mito disso? Assim, as pessoas confundem muito em relação a lesão e acidente, né? Acidente no esporte, uma torção no pé, uma queda. Então, tipo, às vezes o ambiente que eu tô fazendo cross lá, cair, a pessoa vai falar, se machucou aonde? Ah, foi fazendo o cross. Então, assim, já gera uma visão distorcida até, né? Exatamente. E uma lesão do esporte já é pelo movimento, tensão muscular, movimento muito repetitivo, só que isso a gente vai dosar, tanto volume quanto intensidade. Agora, o cross, ele substitui a musculação? Não, ele não substitui a musculação, mas a musculação pode ser inserida, a gente pode trabalhar das duas formas, né? De uma forma inteligente, agregando exercícios da musculação dentro do CrossFit. A gente trabalha remadas, agachamento, supino. Então isso é inserido de forma inteligente também na programação. A partir de que idade se pode praticar essa modalidade e até que idade? Tem limitação? Não, não tem limite. A gente procura ter uma didática que aborde desde a criança até a terceira idade, né? Então a gente está direcionando os mesmos estímulos do iniciante ao avançado para que todos tenham um bom desempenho, que consigam treinar de forma inteligente e tanto o corpo quanto a mente, né? Tem uma quantidade mínima ou máxima de dias na semana que se pode treinar cross? Sim. Assim, pessoas iniciantes, elas já podem treinar todos os dias. Como eu falei, a gente procura distribuir, fazer uma programação inteligente, que a gente vai trabalhar todos os estímulos. Eu trabalho a força, eu trabalho a resistência muscular, cardio. Então isso é distribuído de forma inteligente com que eles consigam voltar no outro dia e ter assim a visão inteligente do esporte. Sobre a origem do cross, como é que começou tudo isso? Porque aqui no Brasil já tem um tempão, né, que a gente vê falar. Começou um pouquinho antes, né, dos Estados Unidos, 2000. No Brasil já desde 2010 a gente vem crescendo muito, abertura de novos boxes. E assim, os treinos vão ficando mais inteligentes, o esporte vai ficando mais complexo, né? A gente vai inserindo outros esportes dentro do cross, isso torna uma coisa mais dinâmica e que a galera fica viciada nisso, é justamente esse novo desafio. Isso vai prendendo você, né? Sobre a funcionalidade, o que a gente quer viver mais e viver melhor, né? A proposta, eu acho que de todos nós é que a gente tenha uma longevidade, né? Nosso objetivo, com qualidade. O cross consegue entregar isso? Consegue sim, porque dentro de uma sessão a gente consegue trabalhar o corpo, né? Como eu falo, parte de alongamento, mobilidade articular, e isso a gente pode transferir para o nosso trabalho, né? O dia a dia. Quem trabalha em casa, trabalha no escritório. Então, essa ativação do nosso corpo vai ser transferida para o nosso dia a dia. Então, é o funcional. As pessoas não buscam só estética, né? Eles buscam justamente isso, a funcionalidade, o bem-estar, a qualidade de vida, que eu possa desenvolver diariamente coisas saudáveis, né? Bacana. Então faz o convite, então, para quem está em casa e ainda não conhece a modalidade. Faço o convite para você vir fazer uma aula experimental, tirar essa visão, conhecer a essência do esporte, e o melhor local é aqui.
Eita, então bora. Seu Aramir Lisboa começou há 2 semanas no CROSS, movido um pouquinho até pela curiosidade, já que passava sempre aqui pela frente, né, seu Aramir? É verdade. E como é que tem sido a experiência? Apesar de curta, né, 2 semanas, mas eu estou gostando. Sempre gostei de fazer exercícios. Eu via a academia sempre, a moçada se movimentando. Nunca achei que daria certo para mim, mas aí me animei e vim, fui bem recebido pelo pessoal daqui, os professores, né? Aí estou começando. E por que o senhor achou que não fosse uma atividade para o senhor? Eu acho que o CrossFit tem talvez uma fama ou a desinformação a respeito, que é uma coisa muito pesada para aquelas pessoas todas super fortes, né? E a música alta, mas é só realmente desinformação. Tudo é feito gradualmente, de acordo com a sua condição. Então eu estou gostando. Vamos ver até onde eu vou. Eu faço CROSS há 10 anos já. Eu fiz uma aula experimental, né, e já me apaixonei de cara. Eu vi, é isso que eu quero fazer. Foi paixão assim à primeira vista. Eu já tinha feito karatê, muay thai, musculação, tudo, praticamente tudo, né? Assim, de atividade física que eu sempre gostei, corrida. Mas o CrossFit me conquistou pela variedade de movimentos, pela falta de monotonia, pelo exercício em grupo, porque é muito divertido, sabe? Você tanto treina quanto se diverte. É a parte lúdica de lembrar da minha infância, quando eu virava cambalhota, virava de cabeça para baixo, pendurava na barra, então tem tudo isso, né? Subir em árvore, então aqui a gente sobe em corda, a gente se pendura na barra, a gente vira, e aí tudo isso faz lembrar a infância. Eu digo que é o meu momento. Eu paro o que eu estiver fazendo, eu paro tudo, é a minha hora. É aquela 1 hora que eu esqueço de tudo. É o que mais tira o estresse, é isso aqui. É uma briga também na internet do glutamina, que não serve para nada, que serve. De fato, ela serve sim para um bom público, né? Para uma boa população. A glutamina ela serve sim porque a glutamina é um aminoácido que melhora o sistema imunológico. É o mais abundante do nosso corpo, certo? Só que a gente pode precisar usar. Existe um tipo de alteração intestinal, né? Que é o pessoal que tem síndrome do intestino irritável, que é a irritabilidade do intestino. Para esse tipo de pacientes, pode ser bem-vinda a glutamina, porque ele vai ter uma maior produção, é como se fosse um alimento ali da microbiota intestinal, das bactérias intestinais. Então, para alguns tipos de pacientes, pode ser sim usado. Agora, sim, uma observação é que nem todo mundo pode usar a glutamina. Tem alguns pacientes que têm alteração de ureia, né, ali na parte de disfunção renal, de ureia, e aí não é bem interessante esse paciente usar. Por isso que todo suplemento, né, ele é sempre bem-vindo com a recomendação nutricional, né, do nutricionista ou do médico, né, que está acompanhando aquele paciente. Mas assim, é sempre importante que tenha uso através de acompanhamento. Às vezes a gente acha que pode consumir tudo, mas não, né? Tem que observar as restrições e ter sempre um acompanhamento de um profissional habilitado. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o primeiro restaurante só para bebês do Brasil em Natal. Você vai ver também os efeitos pós-pandemia. Saiba mais. Oferecimento SOS Pharma. Remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio. Cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Pensa comigo, se a gente é o que a gente come, quanto mais cedo a gente cuidar da própria alimentação, mais saudável a gente vai ser. Faz sentido? Então eu te convido para conhecer o primeiro restaurante para bebês do Brasil, quiçá do mundo.
Natália Groner, fundadora da Petit Poti. Afinal de contas, comida de verdade para bebês. Toda comida não é de verdade, Natália? Comida sim, mas existem os produtos ultraprocessados que aí não são comida de verdade, não são comidas que vêm da natureza. São comidas que a gente abre saquinhos, caixinhas, embalagens e aí a gente defende a comida de verdade. Frutas, legumes, grãos. Quanto mais natural, melhor. Seria esse o princípio? Com certeza. Os bebês comem tudo que a gente pode comer, se for de verdade, que não seja ultraprocessado. Então, o que a gente encontra no açougue, numa feira livre, na parte de hortifruti do supermercado. E vocês criaram, a criação da Petit Poti veio de uma observação de mercado, estava se observando que os pais estavam precisando. E tem comidinha congelada também. Toda a nossa comida ela é congelada, pensando justamente na praticidade para os pais. Já existia um segmento, um nicho muito forte de comidas fitness, comida para adultos, mais saudáveis, e não existia para bebês. Então as famílias que tinham bebês precisavam também de uma comida mais prática para alimentar seus filhos, só que além da praticidade tem que ter muito mais segurança microbiológica, porque a gente está falando de uma criança de 6 meses, e também a questão do sabor e da saúde, né? Da variedade do prato, tudo. Então, nós desenvolvemos a empresa, eu, uma nutricionista e uma pediatra, e aí pensamos no cardápio, junto com um chefe também de cozinha, nutricionista, tudo super balanceado, mas tudo muito saboroso, apesar da ausência do sal. São feitas com molhos e caldos que a gente faz na nossa própria cozinha, leite de coco caseiro, tudo. A nossa cozinha é feita do zero. E o sorvete, Natália, o sorvete, ele é docinho, ele é adoçado ou não é adoçado? Ele é adoçado com as frutas, né? Não há adição de nenhum açúcar, adoçante, nada. O segredo, que não é segredo, porque a gente até ensina aqui a fazer no curso, é você saber o ponto correto da fruta. Então, você vai fazer uma coisa com a banana, você tem que deixar ela no ponto exato, ela não pode ficar passada. E aí, aqui a gente tem várias combinações, morango, banana e camomila, maçã, uva e canela. Então, a gente sempre faz a junção de frutas um pouco mais doces com outras menos doce ou mais aguadinhas, e aí é uma explosão de sabores mesmo. Os bebês são os campeões de venda aqui na nossa empresa. Agora, falando em segredo que não é segredo, qual é a lógica de ensinar as famílias a fazerem o que vocês aqui vendem? Quando a gente não ensina só como cozinhar, a gente ensina o passo a passo do jeito que a gente faz aqui. Porque eu não vendo jerimum, abobrinha, frango desfiado. Eu vendo praticidade, eu vendo qualidade e eu vendo tempo. Do mesmo jeito que a gente pode ir no supermercado, comprar os ingredientes, fazer um bolo de cenoura em casa, você passa num lugar e compra um bolo. Né? Por quê? Porque você não está comprando só a receita, você está comprando o tempo que você ia levar para fazer aquilo, para preparar, a experiência, claro. E quando a gente ensina, a gente só não ensina essa parte do fazer a comida. É toda uma questão de um trabalho de educação nutricional. Então aqui nós recebemos famílias inteiras, mães, pais, avós, cuidadoras. Então a gente não está só ensinando a cozinhar. E como surgiu a ideia do restaurante para bebês? Que não foi ao mesmo tempo que a Petit Poti surgiu, né? O restaurante para bebês foi uma demanda. Na verdade, eu digo que a Petit Poti não existia, nós tivemos que inventar tudo do zero. Mas a parte do restaurante em si, de fato, não foi pensado no primeiro projeto inicial da Petit Poti, não. Mas como as mães vinham com os bebês e muitas vezes os bebês já estavam com fome, às vezes elas pediam, posso sentar aqui na cadeira, posso dar logo aqui? Você tem um micro-ondas que eu possa aquecer? E aí, nisso, eu percebi essa demanda, eu falei, não, já que eu vendo comida para bebês, eu tenho que ter um espaço que eu receba esses bebês. E isso faz com que as famílias venham muitas vezes a primeira refeição da vida. Isso é muito mágico. Já veio crianças de várias cidades do interior do Rio Grande do Norte diretamente para cá e eles falam, nós viemos para fazer a primeira refeição da criança aqui. Isso é uma honra para a gente, né? Agora, as crianças que têm alergia, elas podem comer a comidinha aqui da Petit Poti ou não? Como é que funciona? Quando é a PLV, que é a alergia à proteína do leite, nós nunca tivemos nenhum caso de reação. Apesar da gente falar que nós não somos livres de traços, porque quando uma empresa
ela se diz livre de traços, é uma coisa bem complicada. Você não pode nem entrar na cozinha, nem se o funcionário for consumir, porque leite, glúten principalmente, é uma coisa bem complicada. O glúten passa no ar. Então a gente não diz que nós somos livres de traços, mas a nossa comida não leva farináceos, então ela não contém glúten, e nós temos apenas um prato que leva iogurte e queijo coalho. Mas como a gente faz as comidas todas separadas e a nossa cozinha ela é higienizada diariamente, ela é toda em inox, ela é toda higienizada do início ao fim do processo, até os bebês com alergia, as mães relatam que em casa elas separam tudo e a comida daqui nunca reagiu. Bom, eu tenho 5 filhos, né? E eu lembro da introdução ou da apresentação alimentar, como você prefere falar, do meu primeiro filho. E a gente batia muito, né? A sopinha, depois que liquidificava, ainda passava na peneira e oferecia ela praticamente líquida para ele, isso há 23 anos, né? Mudou muita coisa de lá para cá? Muito. Exatamente por isso. Comida de bebê não é papinha, foi até o nosso primeiro slogan. Porque a papinha, aquela gororobinha, né? Você juntava tudo numa panela só, você misturava tudo, você não adicionava tempero. Até hoje as mães ficam, nossa, mas comida de bebê pode colocar cebola, alho, não fica carregada, coentro. né? Então não se temperava, pegava aquilo, misturava tudo, cozinhava tudo junto, liquidificava. Então aquilo alimentava, de fato a criança fica alimentada, mas não ensinava. Então aquilo não tem uma cor específica, não tem um sabor específico, não tem um aroma específico. A criança ficava ali dos 6 meses até um ano e pouco, só naquela coisa de papinha. Ela não conhecia os alimentos, ela não era estimulada visual, nem fisicamente, nem no tato, os sentidos da criança. Então muitas vezes as crianças tinham dificuldade de fala, de deglutição, até de atrofia muscular, porque tem crianças que a gente vê que se começa assim, tudo liquidificado, ela tem dificuldade para se alimentar depois. E no caso dos crustáceos, né? Falando em alimentação e introdução alimentar, a gente fica logo pensando, poxa, mas se camarão é carregado para gente grande, quiçá para uma criança, isso persiste? Não. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, lançou em 2023, final de 2023, a nova orientação. Dentre elas estão os crustáceos, estão o leite, que só era indicado a partir de 1 ano, leite e derivados. Ela incluiu as oleaginosas, que também eram só após 1 ano. Então, castanhas, amendoins, tudo. Trazer. Por quê? Porque existe uma janela de imunidade, janela de oportunidade, que ocorre justamente aos 6 meses a 1 ano. Dentro dessa janela, nosso organismo está mais propício para receber esses alimentos todos diferenciados. Então, quanto mais a gente oferece e mais antecipadamente a gente oferece, menos chances do bebê apresentar alergia, e não ao contrário. Então, antes ficava se segurando para apresentar para o bebê depois de 2 anos, depois de 5 anos, e aí a reação alérgica era mais forte. O que faz mal? O que você tem alergia ou o que o outro tem alergia. Então, isso a gente só vai descobrir na prática, porque a gente vê aqui que existe alergia a absolutamente tudo. A gente já viu o bebê tendo alergia a todas as frutas, já vimos o bebê que tem alergia a temperos. Até a mãe descobriu isso. Alergia a manjericão, alergia a coentro, alergia a tomate. Então a gente não pode pegar um alimento, isolá-lo e dizer que ele é alérgico. No caso das pessoas que querem conhecer essa comidinha de verdade ou restaurante, quais são as fontes de acesso? Nós temos a nossa loja, que fica no bairro do Tirol. Aqui na loja funciona a lojinha, o restaurante e o delivery. E nós também estamos na maior rede de supermercados da cidade, justamente pensando em prolongar tanto o horário do atendimento, né, mais cedo, que é das 7 às 22 horas, quanto nos fins de semana, feriado. Então dá mais essa oportunidade aí para o consumidor. E com que frequência são realizados os cursos aí para apresentação alimentar? O curso acontece mensalmente. E aqui, nesse nosso espaço, o restaurante se transforma numa sala de aula. E aí é uma tarde toda de muito aprendizado para pais, mães, cuidadores, profissionais da saúde que também queiram se reciclar.
Afinal, aqui a gente estuda 100% apresentação alimentar. Agora, você, quando criou, né, a empresa, em 2015, ainda não era mãe. O que mudou no último ano, desde que o Chico entrou na sua vida? A principal coisa foi, que bom que eu criei essa empresa. Ficou mais prático para você. Porque ele tem 1 ano e 6 e ele come petit pois todos os dias. E em segundo, acho que ainda mais importante eu estou fazendo tudo certo. Porque eu apliquei com o Chico, desde a minha gestação, tudo que eu estudei, tudo que eu vi, tudo que eu passava para as mães, enquanto teoria, eu vi na prática. E hoje ela é uma criança que as pessoas ficam encantadas. Chico come gorgonzola, Chico come cebola, Chico come alho, Chico não come farináceo, não come biscoito, não come iogurte artificial, não. E ele come brócolis? Com certeza, muito. Que bacana. Pois parabéns pelo projeto, pelo trabalho, pela Petit Pois. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do pós-pandemia. Houve efeitos sociais, efeitos na saúde, efeitos psicológicos. Doutora Eumânia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Antes de mais nada, agradecer ao convite. Michele, é um prazer estar com você e participando desse programa. Na realidade, o pós-pandemia é o que nós ainda estamos vivendo. O pós-pandemia causou nas pessoas, de uma maneira geral, uma série de transtornos. Fossem eles transtornos psíquicos, transtornos financeiros, transtornos sociais, e todos eles fizeram com que todo esse período se expandisse e permanecesse até os dias atuais. Então, ainda hoje se vive esse período pós-pandêmico, com repercussões extremamente negativas sobre as pessoas, e eu quero crer que isso vai perdurar ainda durante algum tempo, né? Porque muitas pessoas não se dão conta das repercussões que isso tiveram sobre elas e não buscaram ajuda ou não buscam ajuda, e eu quero crer que nós ainda vamos conviver durante um período extenso com essas manifestações todinhas que a gente está vendo aí. Em nível pulmonar, né, o que é que houve de sequela? Os pulmões foram os órgãos mais atingidos na pandemia, né? A doença ela tinha uma repercussão pulmonar quase que imediata, e foram as manifestações pulmonares a grande causa de mortes durante todo esse período, né? Inicialmente nas pessoas que já tinham comorbidades, né? Pacientes asmáticos, pacientes portadores de bronquite crônica, enfisema ou outras patologias pulmonares. Essas pessoas pagaram um preço muito alto porque a doença foi letal com elas. E naqueles que não tinham nenhum tipo de comorbidade, a doença deixou sequelas muito importantes, muito importantes. Manifesta sob a forma de fibroses pulmonares, manifesta sob a forma de sequelas que comprometiam a função pulmonar de uma maneira global, fazendo com que as pessoas apresentassem dispneia, falta de ar, né? Limitação física, né, em função da presença dessas sequelas, e, lamentavelmente, essas pessoas terão que conviver com essas sequelas o resto da vida, porque são sequelas que não foram passageiras, foram definitivas. Em relação à vacina, ela foi eficaz? Ela tem sido eficaz no combate à doença? Eu sou um fã ardoroso do que a vacina fez, né? Eu me apresentei como voluntário na primeira oportunidade que apareceu, me vacinei, tive a felicidade de ser vacinado, de participar de um estudo em que havia uma população que viria a ser vacinada depois do estudo ser considerado aberto,
E eu me vacinei, eu tive a felicidade de ser vacinado logo e talvez em razão disso eu não tenha tido nenhum problema durante a pandemia. Eu trabalhei os 2 anos de pandemia no Hospital do Coração e em nenhum momento eu deixei de trabalhar por conta do Covid. O que você aprendeu com a pandemia? Muito. Né? Aprendi a conviver com a dor das pessoas, né? Porque perdi muitos amigos, perdi colegas de profissão, perdi colaboradores do hospital, né? E era muito doloroso você ver as pessoas saindo de casa e não sabendo se iriam voltar, né? Famílias inteiras desempregadas, passando necessidades e a gente aprende principalmente a ter humildade, ser solidário, né? O próximo, ajudar, dar vida, né? Apoio a essas pessoas que sofreram durante a pandemia e ainda sofrem, né? Muitos com sequelas muito difíceis, né? Foram momentos muito angustiantes. 2 anos de muita angústia, de muito sofrimento, mas que hoje, né, a gente tem condições de levantar a cabeça e dizer que fizemos o certo. Fizeram mais que certo. Obrigada, viu? Obrigada, meu amigo. E que episódios como a pandemia possam nos ensinar cada vez mais a sermos pessoas melhores e aproveitar a vida, não é mesmo? E o Saúde e Companhia vai ficando por aqui, lembrando que você pode interagir com a gente e deve interagir com a gente por meio das nossas redes sociais. A gente tem um Instagram, Saúde e Cia na TV, tudo juntinho. Entre em contato com a gente, deixa sua sugestão, seu comentário, sua dica, que a gente responde lá. Por hoje é só. Até sábado que vem, 2h30 da tarde, aqui na TV Tropical. Eu te espero. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.